E aí pessoal, beleza? Tema importantíssimo hoje, porque eu não uso rastreio rápido para fazer os meus bordados. Quer descobrir? Então assiste esse vídeo até o final que você vai descobrir 5 motivos muito importantes para não usar aqueles botõezinhos de fazer o seu bordado automaticamente. Vem comigo! E aí galera, beleza? Vamos lá. Hoje eu prometi para vocês uma aula sobre rastreio rápido, que é aquela ferramenta de você pegar um desenho e transformar ele em bordado de forma rápida. Então vou abrir aqui um desenho para a gente já começar a fazer isso sem enrolação, e eu vou te mostrar porque eu não costumo usar nos meus bordados, porque não fica legal. Primeira coisa que você tem que ter, um desenho num formato ótimo para você transformar em matriz, para você tentar fazer isso. O que é um desenho ótimo? Um desenho em vetor, tá? Provavelmente o melhor dos formatos vai ser SVG, EPS ou PDF, tá? Esses são os melhores formatos para você transformar um desenho com rastreio rápido em matriz. Vamos lá então? Geralmente muitos clientes mandam pra gente os desenhos em EPS ou PDF, né? E a gente faz o que? A gente vai até, ó, tô no Wacom e eu vou ir pro modo CorelDRAW agora. Clico ali em modo gráfico e vou em arquivo, importar. Eu já tenho aqui na minha pasta esse desenho em EPS, que é um formato que o cliente quer, beleza? Importar, formato curvas, tá bom? Curvas é importante isso. Ok. Perfeito, eu acabei de importar o desenho aqui pro CorelDRAW. E agora o que eu posso fazer logo de cara? Importar esse desenho e converter em modo bordado. É só clicar aqui, ó, converter. Vamos ver o que vai acontecer. O que pode acontecer aqui agora é ele demorar um pouquinho, porque o desenho é bem detalhado. E aí, teoricamente, eu já tenho o desenho, a matriz de bordado pronta, tá? Eu não preciso ficar fazendo pedacinho por pedacinho. Isso teoricamente, tá? Porque eu vou te mostrar o que vai acontecer. Lá no final da aula eu vou te mostrar o resultado de como eu fiz e como ficou o nosso bordado, tá bom? Mas olha só o que aconteceu. Quando a gente exportou para o nosso Wacom, olha como que ficou esse bordado. Poderia não ter ficado com essa cor preta aqui, com esse preto aqui. E a gente falar, não, beleza, vamos ver se apagando isso aqui, ó, olha só, um pedacinho. Vamos ver se apagando isso aqui fica legal. A gente já começa a perceber aqui alguns pequenos problemas. Pequenos não, grandes problemas. E para começar eu vou tirar esses desenhos daqui de trás. Vamos lá, algumas partes parecem realmente boas, né? Como essas sombras aqui, elas ficaram legais a princípio. Mas quando a gente chega mais perto, a gente percebe que vários contornos estão esquisitos. Existem umas cores que não deveriam existir aqui, tá vendo? E outras cores que não deveriam ser essas. O cabelo era todo ruivo, lembra disso? Então aqui a gente já começa a ver alguns problemas. A gente vai relatar o primeiro problema. Lembra que eu vou ficar até o final e no final eu vou mostrar para vocês qual que foi a minha solução para esse bordado sem ser o rastreio rápido, tá bom? Como ficou meu bordado feito sem rastreio rápido. Vamos lá. Eu já vejo aqui um pequeno problema que vai ser bem complicado quando eu abrir a lista de cor objetos. Eu vou abrir aqui, ó. A gente vai ter aqui primeiro o desenho e tal. Você quebrou em vários pedacinhos, tá vendo o vetor? Outro pedaço. Olha só, primeiro ele vai ter esses dois contornos aqui, ó, o preenchimento ali. Só desses dois pedaços. Depois ele vai ter um preenchimento que tem azul marinho. Só nesses 3 pedaços. Depois vai ter o preenchimento que está em verde. Alguns pedacinhos só também. Depois vai ter o nariz, só o nariz. Depois a capinha, o resto da capa, né, que não é sombra. Depois vai ter o verdinho dessa blusa aqui. Vai vendo. Depois vai ter a carinha, beleza. Depois o símbolozinho do asterisco ali atrás. Depois todo o contorno, mais ou menos todo, não é todo ainda, hein? Depois o contorninho do asterisco, olha lá, ainda não terminou. Depois só a barba, o cabelo ele nem fez, tá? Nem fez. Depois mais um pedaço do asterisco. Depois o lencinho. Depois, o que é isso? Os parafusinhos de dentro do brasão, olha só o que ele fez.
Depois mais uns pedaços que eu não consigo nem ver com que cor que é isso. Enfim, cor demais, gente, cor demais. Vamos reduzir a paleta aqui pra ver. Ele fez em 16 cores, 16 cores. Você imagina você ter 16 tipos de linhas diferentes pra fazer um bordado? Não faz sentido, né? Vamos lá. Então, logo de cara, a gente já vê que a sequência tá toda bagunçada. Então, esse é o nosso primeiro problema. É uma sequência que não tem condições de você bordar isso aqui. Vou até mostrar aqui. Não tem condições de você bordar isso aqui de forma coerente. Ó, ele faz vários pedaços separados, onde a gente não vai conseguir reproduzir isso num tempo hábil na máquina. Tipo, a gente vai perder tempo demais para fazer esse desenho, entendeu? E ó, fez algumas letras de uma cor, outras de outra, então a bagunça tá completa. Então esse já é o primeiro ponto negativo pro rastreio rápido, tá bom? Rastreio rápido que eu tô falando é o modo normal de falar lá no design, quando a gente usa isso no CorelDRAW mesmo, no Illustrator e em outros programas, tá bom? Aqui fora do Wacom. Então esse é o nosso primeiro ponto negativo, a bagunça na sequência de cores. Outro ponto negativo é que ele é muito fiel ao nosso desenho. E isso é um problema na realidade, porque qualquer coisa, qualquer linha diferente ele faz. Por exemplo, essa linha aqui ele fez sem necessidade, tá? Essa outra linha aqui de outra cor ele fez sem necessidade, pegando o contraste de luz do desenho, certo? Esse verde ele pegou e fez só em um olho, tá vendo? Mas olha só, ele fez um contorninho nada a ver aqui dentro do olho também por causa do contraste de cores, tá? Então esse lance de ser bem perfeito, no fim das contas não é tão bom assim. Porque uma das qualidades essenciais para um designer de bordado é ele saber o que é realmente feito na máquina, no tamanho de bordado que você precisa fazer e o que não é feito. Coisas muito pequenas não são feitas, não são detalhes que são visíveis. Por exemplo, esse tracinho, nesse contorno não vai fazer a menor diferença, entendeu? Agora se a gente fizesse um contorno mais grosso, ou esse pedaço aqui nem precisaria existir, por exemplo, sabe? Ou essa corzinha aqui, ó, nem precisaria existir. São detalhes que não fazem sentido. Dependendo se é um desenho tipo com menos de 8 centímetros, muito detalhe você tem que desprezar, tá? Não dá pra fazer tudo, beleza? Então esse é um ponto aqui que também é um problema para nossa realização de bordados usando rastreio rápido. É fiel demais ao desenho, isso é um problema, beleza? Outro ponto que também é problemático no rastreio rápido é a quantidade de cores. A gente acabou de ver já. Olha a quantidade de cores que a gente usou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 cores. Vamos voltar para o CorelDRAW lá. Que eu quero importar esse desenho de novo para vocês verem quantas cores ele tinha e se era necessário tudo isso. Vamos lá. Importar. Eu já tinha o desenho em formato perfeito, como eu mostrei para vocês aqui em EPS. E demora um pouquinho, como a gente conversou antes. Eu vou acelerar o vídeo para que vocês não fiquem passando por isso comigo, tá? Tá certo, então cliquei aqui. Olha só, vamos ser coerente aqui. Será que não daria para desprezar um monte de cores desse desenho? Será que precisaria de tantas cores assim no rosto, no olhinho, até no cabelo? Será que não daria para diminuir isso? Então, no escudo, desculpa, o pernilongo passou aqui. No escudo também, várias cores poderiam ser desprezadas, certo? Eu vou até mostrar, e no final do vídeo, não sai daí, não pense que eu tô enrolando não, porque no final do vídeo eu vou mostrar como ficou a minha matriz feita sem rastreio rápido, beleza? Fica aí, eu sei que é complicado me ouvir falando um monte de bobagem, mas fica aí que você vai ver como ficou o desenho, tá? Então são muitas cores. E a gente pode desprezar a maioria delas no bordado, porque a própria linha ela já é brilhante. Então, dependendo do ângulo que bate de luz, ela vai ficar diferente, entendeu? Então, isso é um recurso que a gente pode muito utilizar no nosso bordado. Além do mais, um hack interessante para a gente fazer o nosso bordado é sempre aproveitar o fundo do tecido. Esse bordado aqui eu vou fazer como patch. Então, eu vou bordar ele num tecido como um feltro, e vou utilizar o fundo dele para ser uma cor importante do desenho também. Por exemplo, eu poderia usar a cor branca, eu poderia usar a cor azul. E é uma estratégia que a gente usa dependendo do desenho que a gente tem.
Nesse caso eu vou utilizar o branco porque eu acho coerente para minha estratégia, beleza? Então são coisas interessantes que a gente pode utilizar e é um detalhe essencial para quem quer ser designer de bordados e quem quer, trabalhar profissionalmente com bordado, tá bom? Outro ponto, esse foi nosso terceiro ponto importante, de não usar rastreio rápido como nossa ferramenta de trabalho, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar, que fica completamente zoado, é o contorno desse desenho. Como é um cartoon, né, um desenho feito à mão, né, um desenho, tipo um desenho animado mesmo, o contorno é uma parte importantíssima desse bordado. Sendo assim, eu não posso ter um contorno com vários tipos diferentes de pontos, você tá vendo? Aqui tem ponto de costura, aqui tem ponto cheio muito fino, isso não vai ficar bom. Isso aqui deve ter menos de 1 milímetro, não ficaria legal. Aí do nada ele para o ponto cheio, começa ponto de costura. Aí tem lugares que não tem costura nenhuma. Aí aqui ele fez o dedo de outra cor, aqui nem era de outra cor. Olha só, ele fez dois contornos aqui, tudo junto, olha só, ele tá tudo junto, o bastão e o contorno tá feito numa coisa só. Eu não sei nem como ele vai bordar isso, tá? Então é um problema gravíssimo. No olho ele fez um ponto de costura nada a ver, fez vários pontos na verdade, ó. Tá vendo? A gente não pode utilizar esse tipo de ferramenta para fazer um desenho muito complexo assim. A gente tem que parar, analisar e ver o que a gente pode utilizar, tá? O rastreio rápido não se usa dessa forma. Aí, ó, aqui ele já fez de outras cores também. Enfim, os contornos ficam todos quebrados, vocês viram? Ó o ângulo disso, olha que horror, gente. O ângulo disso, tá tudo deitado aqui, aqui tá normal. Nunca me façam um bordado assim, hein, pelo amor de Deus. Então, desculpa pelo exagero aqui, mas eu fico meio indignado vendo isso, tá? A gente não pode usar esse tipo de coisa. Me deparei isso fazendo um desenho para um cliente essa semana e vocês devem ter acompanhado eu falando lá no Instagram, né? Sobre esse desenho, até vou postar um time-lapse desse desenho, né? Que é o desenho feito de forma acelerada. Eu não vou mentir, tá? Eu utilizei o rastreio rápido nesse desenho para fazer uma parte dele. E é uma parte muito específica, tá? Tem que ser usado com muito cuidado. Então, a princípio, se você não sabe usar, não use. É melhor, tá bom? Do que usar e ter mais trabalho. E no fim das contas, como a gente ia comentar, e o último ponto, o quinto ponto e o ponto mais importante às vezes dá mais trabalho utilizar o rastreio rápido do que fazer o desenho na mão. Tá? Às vezes dá muito mais trabalho utilizar ele e ficar recalchutando partes do desenho, sabe? Porque a primeira coisa que a gente teria que fazer aqui é diminuir a quantidade de cores. A gente deveria vir aqui, pegar tudo que é contorno, beleza? Eu vou vir aqui, esse cinzinha deve ser contorno, eu vou mexer nele aqui. Eu vou pegar esse outro cinza, vou juntar, vou pegar esse outro cinza e aí a gente deixaria tudo desse 13, por exemplo, desse contorno 13. Já deu uma diminuída de cores, né? A gente já conseguiu diminuir para 13 cores. E consegui fazendo esse processo. Só que isso, você pensar na sequência de cores, você pensar como a gente faria para fazer ir para cada pedacinho também. Porque não dá para ficar com um monte de corte no desenho, tá? A gente vai demorar 3 horas para bordar um negócio desse. E não faz sentido. O bordado tem que ser rápido de realizar tanto aqui no computador, né? Não adianta a gente pensar só no computador, quanto na máquina. Quando a gente passar a matriz para o cliente ou quando a gente colocar a matriz na nossa máquina de bordado, tem que ser rápido para fazer também. Não adianta a gente querer agilizar o nosso lado e atrasar o lado do bordador, atrasar o lado da produção, tá? Não faz o menor sentido. Pensando nisso, eu fiz também o meu bordado. Eu fiz uma parte em rastreio rápido, uma parte na mão e eu vou mostrar para vocês como ficou. Olha o resultado desse bordado. Aqui a gente tem 5 cores diferentes, tá vendo? Porque eu já sabia as cores da marca, eu conversei com o pessoal e já sabia que eu poderia usar essas cores. O cabelo tá todo feito perfeitinho, o contorno tá todo feito perfeitinho na mesma cor e ele é bem menor e tem bem menos pontos nesse desenho, tá vendo? Eu vou colocar aqui para ser reproduzido como ele foi bordado, para vocês verem. Olha só, vamos fazer primeiro feita a amarração, contorno todo, o rostinho. E aí é feito também todos os preenchimentos da mesma cor, certo? Depois eu fui pro preto. E aí
eu utilizei várias técnicas de sobreposição de cores aqui e eu utilizei muito, mas muito, fazer tudo sem corte, tá? Isso é uma marca registrada minha. Eu sempre tento fazer os bordados com menos corte possível para agilizar na máquina. Uma coisa que eu desenvolvi porque eu acabei precisando fazer isso para bordados em larga escala, tá? A gente trabalha com muitas peças em larga escala e a gente precisa agilizar o tempo na máquina também, porque isso faz você baixar seu preço quando você cobra de um cliente para fazer uma produção muito grande. Quando a gente faz um desenho maior e quando faz um desenho com menos cortes, ele demora menos na máquina e a gente pode cobrar um pouco mais barato porque fazendo o mesmo desenho, entendeu? Matriz bem feita é matriz rápida de ser bordada. Não importa quantos pontos tem, sempre tem o jeito errado de fazer, o jeito devagar e o jeito certo, que é o jeito mais rápido, tá bom? Então essa é a moral que eu queria passar aí pra vocês, pessoal. É um ponto muito importante. Eu vejo muita gente falando de usar bordado automatizado, usar rastreio rápido para fazer matriz de bordado, e esse não é o melhor caminho, tá bom? Principalmente se você está aprendendo, aprende a usar as ferramentas básicas de preenchimento, de contorno, de ponto de costura. Eu tenho essas aulas básicas todas aqui no meu YouTube. Eu vou colocar um card aqui em cima para vocês irem lá assistir um curso básico completo, gratuito aqui no YouTube de Wilcon, tá bom? Então vocês conseguem aprender essas bases e fazer matrizes bem feitas sem precisar recorrer a esse tipo de ferramenta. Porque imagina que você está começando no mundo do bordado e faz um rastreio rápido assim e pensa que tá legal. E aí você pega e passa essa matriz para o seu cliente, para fazer um logo que seja. Ele nunca mais vai fazer matriz com você porque não ficou legal, entendeu? Então é importantíssimo que você aprenda as bases do programa, né? As bases do Wilcon, as bases do bordado em si, para depois usar esse tipo de ferramenta a seu favor e não contra você, tá certo? Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais, um pouco menos mostrando a ferramenta, né? Um pouco mais eu explicando algumas coisas, mas eu acho importantíssimo ter esse tipo de material porque tem gente que acaba confundindo a gente por aí. E eu queria passar essa informação porque eu sofri muito com isso no começo. E eu só aprendi porque eu levei para a máquina e testei, tá certo? Então é uma ferramenta diferente do que você usar o próprio CorelDRAW ou Illustrator para fazer bordados, tá? O bordado a gente leva para a máquina, é você levar o desenho para o mundo físico. É diferente de quando você faz um desenho que só vai ser impresso tudo de uma vez no papel, por exemplo, sabe? Então é importante a gente entender esse tipo de coisa para fazer matrizes bem feitas. Se você tiver qualquer dúvida ou informação ou experiência, comenta aqui embaixo do vídeo, por favor. Tá? Eu gostaria de saber muito, gostaria muito de saber qual que é a experiência de vocês com bordado, qual é a experiência de vocês com rastreio rápido, qual é a experiência de vocês com o próprio Wilcon, para a gente conversar e saber melhor o tipo de conteúdo que vocês gostam, tá certo? Então deixa comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal pra gente ter cada vez mais proximidade, tá certo? Então muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, agradeço e peço para que você assista aos outros conteúdos do canal também, porque lá a gente ensina um pouco mais de bases de bordado e bases de Wilcon, que eu acho que é muito importante pra gente que tá acabando de iniciar nesse mercado, saber como funciona, tá certo? Qualquer dúvida, tô aqui no Instagram, tô no Facebook, tem um grupo de Telegram que eu vou deixar aqui na descrição também e a gente vai conversando, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.